Obrigada pelo convite. Cumprimento o presidente da mesa, deputado Tadeu Leite, em nome de quem cumprimento todos os deputados da casa. Cumprimento a deputada Marília e, em seu nome, as deputadas. Cumprimento as lideranças que acompanham esse seminário e todos os servidores, como nós, angustiados com a incerteza que essa reforma coloca sobre o nosso futuro e de nossas famílias. Reconheço que o presidente, deputado Agostinho Patrus, está tentando mitigar a falta de discussão sobre a reforma e contornar o autoritarismo do executivo, que mandou para essa casa uma super-reforma de Estado, sem ouvir quem será direta e imediatamente afetados por ela, os servidores. Mas a tentativa é insuficiente. Em 15 minutos, conseguiremos apenas citar alguns pontos de maior impacto na proposta, quando, na verdade, nós precisaríamos do diálogo presencial para apontar as ilegalidades, inconsistências, as armadilhas e, principalmente, as injustiças que estão na PEC 55 e no PLC 46. Por isso, defendemos a suspensão da tramitação desse pacote. Inicialmente, quero denunciar o desmonte do IPSENG. Esse fato tem uma forte simbologia no conjunto dessas reformas que destroem direitos. Foi em torno do Instituto que se organizou a máquina administrativa do nosso Estado, abrigando o sistema de seguridade do servidor, a previdência, a saúde e a assistência. Uma construção de mais de um século, que o governo quer destruir com o aval dessa Casa Legislativa. E ainda em preliminar, a questão financeira da Previdência. Ela pode ter muitas explicações, mas nenhuma delas é responsabilidade do servidor. Sabemos que os governos gastaram os recursos da Previdência, desviaram para outras finalidades, deixaram de pagar a parcela patronal, dilapidaram o patrimônio, transferiram recursos para o Caixa Único do Tesouro e todos os administradores que passaram e estão lá ocupam um cargo de confiança do governador eleito. Portanto, atribuir ao servidor a responsabilidade pelos atos dos gestores é inaceitável, para não dizer desonesto. Os pontos que vamos abordar aqui são resultado da análise e consenso das entidades que integram o FUNCAT, Fórum Mineiro das Carreiras Típicas de Estado, o Ministério Público, a Defensoria, a Magistratura, a Procuradoria do Estado e nós, os auditores da Receita Estadual. É consenso também entre as entidades que representam os servidores do Ministério Público, do Tribunal de Contas, do Judiciário e da Assembleia Legislativa. O primeiro ponto de mérito que quero tratar é a pensão por morte. A pensão é a face família da Previdência. Aqui em Minas, esse grupo representa apenas 8% do total de segurados. São apenas 38 mil pensionistas com idade média de 70 anos. Do ponto de vista financeiro, a folha de pensionistas, como consta no parecer atuarial, representa 7% do total da folha. Ou seja, nós não estamos falando de um número exorbitante, de algo fora de controle. Mas no contexto dessa dura reforma, que parece algumas coisas até com bastante crueldade, beiram a crueldade, quando se trata de pensionistas, parece que estamos falando de milhões de milionários e que, cortando as pensões milionárias, todos os problemas do Estado estariam resolvidos. Senhores e senhoras deputadas, o que essa reforma propõe, na verdade, é o empobrecimento das famílias. O presidente da Associação Mineira dos Municípios citou aqui
E foi muito claro em mostrar a redução absurda. Mas eu digo, na década de 80, quando eu entrei na Secretaria da Fazenda, o falecimento de um colega de trabalho significava imediatamente a pobreza da família. Os filhos paravam de estudar, porque tinham que ir trabalhar. O cônjuge passava a morar de favor, porque eu não tinha dinheiro para pagar aluguel. Faltava até comida. E nós fazíamos a vaquinha para comprar a cesta básica. É esse o quadro que o governo quer resgatar. Um retrocesso inaceitável. Na proposta, a pensão deixa de ser vitalícia e vai sofrer uma redução brutal acima de 70%. Por isso, lá na proposta, tem um artigo que prevê que a pensão pode ser menor que um salário mínimo. Ela pode ser menor que um salário mínimo porque ela pode ser zero. Fizemos algumas simulações de acordo com as regras que estão na reforma. E o resultado é espantoso. Casos concretos de colegas, a pensão ficaria reduzida a 26% da remuneração do servidor. Mas, como eu disse, pode ser pior, porque se o servidor falecer na ativa, antes de completar um tempo mínimo, a família pode ficar sem nada, zero de pensão. Desde 2003, o cálculo da pensão já tem um redutor de aproximadamente 1/4 do valor da remuneração do servidor. Sobre a parcela que excede o limite do regime geral, que é hoje R$ 6.100, há uma contribuição, um imposto de 11%. E então, isso já não basta? Precisa arrancar mais o que dessas famílias? Pedimos aos deputados e deputadas que não sejam cúmplices dessa crueldade. Estamos propondo a supressão dos dispositivos que alteram a pensão por morte. Outro ponto que quero abordar se refere ao tratamento reservado aos servidores e servidoras com deficiência. Eu penso que hoje, no século XXI, nessa altura da vida em sociedade, estamos dispensados de falar do princípio da igualdade de oportunidades que confere às pessoas portadoras de deficiência tratamento diferenciado. Não vamos ser tolerantes com aqueles que negam esse fundamento de humanidade às regras do nosso convívio social, como é o caso da reforma, porque a proposta do governo não tratou dessa questão. Esperamos que tenha sido um mero descuido e que será corrigido na comissão especial. Quando a proposta da reforma federal, a PEC 6, chegou na Câmara, ela previa uma regra de transição própria para os servidores portadores de deficiência. Mas o relator alterou a proposta. A reforma tramitou e só se deram conta do equívoco quando a emenda já estava para ser votada no Senado. Para não haver atraso na tramitação, decidiu-se corrigir a regra na PEC paralela. Então, nós estamos propondo uma regra para corrigir 2 aspectos da reforma no que se refere aos servidores e servidoras com deficiência. 1, manter a regra atual que garante a imunidade tributária de 2 vezes o teto do regime geral. 2, uma regra de transição que segue a redação da PEC paralela, a PEC 133, aprovada no Senado e em tramitação na Câmara. Eu não poderia deixar de falar dessa reforma sem denunciar também o seu caráter discriminatório e machista, que pretende aumentar em 7 anos a idade mínima para a aposentadoria das mulheres, com impacto, inclusive, nas regras de transição. Mas por que isso? De onde saiu essa coisa maluca e absurda
de aumentar o tempo das mulheres mais que dos homens? Essa é a pergunta que ninguém responde, deputada Andréia. Por que o governo de Minas precisa seguir essa conduta atrasada, reprovável, punitiva com as mulheres? Não há nada que obrigue o Estado a isso, e nós confiamos que os deputados e deputadas dessa casa não permitirão essa discriminação. Quero falar também sobre a alíquota. Tanto já se falou aqui, mas eu preciso acentuar, destacar um agradecimento especial ao envolvimento da deputada Celise Laviola, que apresentou uma emenda para suprimir a alíquota extraordinária. Importante iniciativa para todos os servidores. E eu faço um agradecimento a todos os deputados e deputadas que assinaram a emenda. Quero dizer que a tabela contém 2 pontos de análise fundamentais. Um é, naturalmente, a alíquota em si. E chamamos atenção para o caráter confiscatório de uma alíquota de 14%, que certamente será questionado por nós. Além disso, denunciamos o critério da progressividade, uma coisa inventada. Como deixou claro aqui ontem a presidente da Minas, a Célia, comparando com o imposto de renda, mostrando quanto que a progressividade distorce. E no caso do serviço público, vamos levantar apenas uma situação, um exemplo para essa análise. No caso de, eventualmente, ser aprovada uma tabela progressiva, nós podemos ter uma situação em que, numa mesma carreira, servidores que executam o mesmo trabalho, sentado um ao lado do outro, pode ter uma progressão ou um quinquênio, e isso pode ensejar a mudança de faixa e uma cobrança de uma alíquota mais alta. Como admitir um desarranjo na organização administrativa do Estado? Sobre as regras de transição, eu queria dizer que a maioria absoluta dos servidores que estão aqui hoje na ativa, no Estado, estão cumprindo uma regra de transição, que começou na reforma de 98, depois em 2003 e depois em 2005. A lógica de uma transição é fazer a passagem entre o hoje, a regra atual, e a nova que virá. A PEC 55 não leva isso em conta. Defendemos uma regra de pontos 86, 96, um pedágio máximo de 40% sobre o tempo faltante e a manutenção das idades e tempo de contribuição para homens e mulheres, tal como é hoje, sem prejuízo de nenhum direito. Porque o que está na proposta não leva isso em conta. A idade virou uma punição. Pessoas que podem se aposentar em 1 ano passarão a ter que trabalhar talvez mais 7, 8 anos. E para finalizar, eu queria fazer uma manifestação dirigida a todos os servidores. Durante a entrevista gravada para o jornal O Tempo, referindo-se à reforma e nós, servidores, o governador do estado afirma que não é certo clamar por direitos durante a pandemia, que temos o salário garantido e que ele considera isso ofensivo. Ofensivo é a falta de respeito, o desprezo, o deboche com os servidores e com essa casa. É esse pacote de reformas que quer legalizar o calote, que pune o servidor, discrimina mulheres,
empobrece famílias. Ofensivo é a situação relatada aqui ontem, na manhã de ontem, sobre o que está se passando no Hospital João 23. Ofensivo, afinal, é aproveitar a pandemia para passar a boiada. Muito obrigada. Agradecemos a senhora Maria Aparecida Neto Lacerda Meloni, da Associação dos Funcionários Fiscais do Estado de Minas Gerais, pela disponibilidade em participar desse seminário e pela exposição que acaba de proferir. Quero agradecer também as presenças dos deputados